Apresentação: Sandra Lambert e Guilherme Pierangeli. Seja bem-vindo, estamos já na segunda hora do CBN Campinas, desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Um dos assuntos de destaque do noticiário hoje em Campinas é a ação do programa Recâmbio, que foi divulgada ontem. Esse programa foi divulgado ontem pela Prefeitura de Campinas, que oferece suporte, um financiamento para o retorno de pessoas em situação de rua para suas comunidades, para suas cidades de origem. Foi feito um mapeamento aqui da cidade, identificando pessoas vindas de 8 cidades da nossa região. Existe, claro, uma polêmica em relação a isso, das responsabilidades diante dessa população vulnerável. As prefeituras citadas se justificam também, falando que não faz, esse encaminhamento das pessoas aqui para Campinas, e isso, claro, gera um debate e uma saia justa, inclusive, entre os municípios. E até por isso a gente convidou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, para contextualizar também com a gente quais têm sido as estratégias dos municípios, se existe um diálogo para tentar identificar esse cenário e, de alguma forma, também a responsabilidade de cada um desses municípios em relação a essa população vulnerável. Não sei se o Gustavo Reis consegue nos ouvir, Gustavo. Ele não consegue nos ouvir, Gustavo. Eu vou pedir para que você continue conectado aqui com a gente. Nós vamos também te ligar da mesma forma que a gente fez com outro entrevistado, para que tenha clareza aí na voz, nessa comunicação, para que a gente possa entender melhor, e poder dialogar aí, inclusive com a participação dos nossos ouvintes que quiserem também mandar informações ou aí alguma sugestão de pergunta para o prefeito no 19 99186 9070 é o nosso número aqui de contato com os nossos ouvintes, para a gente também ampliar o debate aqui na nossa programação. Temos estabelecido o contato com o Gustavo Reis? A gente está ainda fazendo não? Ainda contato. Só uma outra informação aqui de outro assunto, né, Sandra? Enquanto a gente faz esse contato, só para atualizar aqui a situação da vacinação da dengue aqui em Campinas. 54% das vacinas em Campinas foram aplicadas, são 9.807 doses de vacina aplicadas em crianças de 10 a 14 anos, desde o início da campanha até a última segunda-feira. 54% do total. Campinas recebeu 18.063 doses, que continuam disponíveis nos 68 centros de saúde da cidade, e a pasta alerta porque teve uma queda no número de pessoas procurando essas doses nas últimas semanas, então por isso a gente traz aqui essa informação, lembrando que a cidade já tem mais de 75 mil casos de dengue, então quem puder levar as crianças para fazer a vacinação, pode aproveitar que os CS continuam oferecendo e ainda há doses disponíveis. A gente está restabelecendo contato então com o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da região metropolitana de Campinas, o Gustavo Reis, que vai falar então com a gente sobre essa questão, de como lidar com as pessoas em situação de rua. Já está em contato com a gente. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. E aos ouvintes da CBN, um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E temos aí a discussão que não é nova em relação aos moradores em situação de rua, que essa população está presente em todos os municípios, mas diante da atitude do município de Campinas, de identificar, de mapear a origem dessas pessoas e sabendo pelos depoimentos de que elas vêm de outros municípios da região, até com o patrocínio, a indicação do próprio município para vir aqui para a cidade, como é que é o diálogo, de vocês, dos municípios, para tentar resolver essa situação? Olha, a região metropolitana de Campinas, ela tem um protocolo que foi formalizado na Câmara Temática da Assistência Social, em que nós devemos seguir, e essa orientação para todas as secretarias de assistência social das 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas. E qual é esse protocolo? É que a gente faça sempre uma abordagem de acolhimento no primeiro momento.
acolhimento, e aí o município que recebe essa pessoa, esse morador de rua, liga para o município de origem. Então, por exemplo, se a pessoa chega no município de Jaguariúna, a nossa equipe de assistência social de Jaguariúna liga para a assistência social de Bauru para verificar da condição dessa pessoa e pede para que ligue para a família e perguntar, especialmente para a pessoa, para o morador de rua, se ele deseja voluntariamente voltar para a sua cidade. Uma vez feito contato com a assistência social, feito contato com a família e tendo o consentimento, essa pessoa assina um termo em que ele deseja, de fato, voltar para a sua cidade de origem, aí sim o município receptor desse morador de rua faz o pagamento da passagem para essa pessoa poder voltar à sua cidade de origem. Então, é esse o protocolo que é feito. Evidentemente que a gente teve um aumento muito grande depois da pandemia, essas pessoas aumentaram o volume de pessoas com problemas psiquiátricos, problemas químicos, problemas de alcoolismo, e essas pessoas circulam muito entre as cidades. Para ter uma ideia, nós temos um aqui, morador de rua, que veio para Jaguariúna, que é de Cuiabá. Ele, abordado pela nossa assistente social, ele fez o depoimento num próprio vídeo, em que ele passou por 47 cidades, 47 municípios. E nós acolhemos, nós estamos acompanhando, e de toda forma. Agora, é importante ressaltar que quando Campinas faz essa colocação dentro disso, é necessário averiguar se existe alguma continuidade desse tipo dos outros municípios, levando moradores de rua para Campinas. É preciso tomar cuidado. Existe algum meio de transporte desses municípios que levaram essas pessoas e deixaram em Campinas? Antigamente a gente via práticas de alguns outros municípios que colocavam eventualmente moradores de rua numa Kombi e deixavam como se fossem animais em determinado ponto da cidade. O que no caso de Jaguariúna não acontece. Jaguariúna a gente acolhe, a gente faz o atendimento e no caso específico desse que foi colocado, Jaguariúna inclusive internou essa pessoa durante 5 dias numa casa de acolhimento aqui na Nova Luz, no nosso CAPS. Depois, essa pessoa que ficou internada do dia 21 de fevereiro ao dia 26 de fevereiro, 5 dias conosco, venceu o prazo, ele foi e saiu. Depois, no dia 6 de março, ele novamente, nós fizemos abordagem, demos alimentação e nós encaminhamos ele novamente para o CAPS. Ele chegou no CAPS, não quis ficar no CAPS, não esperou o atendimento e nós não tivemos mais contato com essa pessoa. Prefeito. Dia 13 de março, essa pessoa aparece em Campinas. Olha, nós não temos o controle das pessoas. As pessoas têm um direito constitucional de ir e vir. E aí a pessoa aparece em Campinas. Nós aqui na assistência social de Jaguariúna acolhemos a pessoa, demos alimentação, demos tratamento, mas nós não pagamos passagem. Nós não colocamos essa pessoa num veículo e deixamos essa pessoa em Campinas. Então, me parece até um pouco leviano colocar como uma prática comum um único e exclusivo caso da cidade de Jaguariúna dentro de uma situação em que não é frequente, em que não é costumeiro e que não é uma política, até porque a nossa Secretaria aqui de Assistência Social é uma referência em assistência social, com a nossa secretária André Lizum e toda a nossa equipe. Prefeito. Então, me pareceu uma colocação na vala comum muito deselegante aí em relação a esse caso. Prefeito, inclusive essa pessoa citou que ela teria recebido uma passagem de uma assistente social de Jaguariúna para vir aqui para Campinas. Então o senhor nega isso. E uma outra questão, o senhor acha que, o senhor tem uma boa relação com o prefeito da cidade, o senhor acha que isso sendo colocado da forma que foi, gera um mal-estar entre vocês, entre as prefeituras? Olha, eu tenho certeza que o prefeito Dário Saad não tem esse tipo de política, porque é um excelente prefeito, faz um grande trabalho em Campinas. Agora, não sei aí se o secretário responsável pelo tema não entrou em contato para poder levantar e averiguar esse caso, que é um único caso de Jaguariúna. Então, é bastante... uma situação da qual eu não me sinto nem um pouco confortável, uma vez que não são casos reiterados. Pegamos 10 casos de Jaguariúna, pegamos 15 casos,
temos aqui uma prática que Jaguariúna leva seus moradores. Muito pelo contrário, Jaguariúna acolhe as pessoas. A nossa assistência social aqui, nós ampliamos o número de CRAS e de CREAs no município ao longo desse período, e o nosso CAPS funciona exemplarmente. Prefeito. Então, evidentemente que a gente está trabalhando com pessoas em que estão em situação de vulnerabilidade, com problemas psiquiátricos, e esse é um, porque nós temos um laudo aqui que foi feito quando ele foi internado, que esse senhor, ele tem aqui, eu estou com o laudo na minha mão, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. O prefeito, para a gente também não ficar nessa questão, né, envolvendo só os 2 municípios, né, e pensando também na região metropolitana de Campinas, né, que estratégias podem ser desenvolvidas, então, além desse protocolar que o senhor citou no início, né, para tentar manter as relações e o encaminhamento adequado para essas pessoas? Seguir o protocolo. A nossa Câmara Temática da região metropolitana de Campinas tem um protocolo que foi elaborado, que é um protocolo de atendimento às pessoas em situação dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Sim. Então, nós temos uma comissão que é formada por membros, e desses membros nós temos a Câmara Temática que deve fiscalizar e deve orientar para que todos sigam o protocolo. Agora pensando nessas pessoas, né, porque fica no que elas dizem, né, da onde elas vêm, nem sempre elas têm, por exemplo, documentação ou contato com a família, ou às vezes até existe essa exclusão mesmo familiar da pessoa, exatamente porque tem esses outros problemas, né, psiquiátricos, de dependência e tudo mais, né. Então, pensando nisso também, né, como é que consegue identificar essas necessidades dessas pessoas, né, e se responsabilizar por elas? O que nós temos que, na verdade, trabalhar de forma conjunta, Sandra, em relação a 3 temas. Nós estamos trabalhando com 3 tipos de problemas: problema de saúde, problema de segurança, problema psicológico. Então, nós temos que envolver sempre a Secretaria de Saúde dentro dessa abordagem, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que essas 3 secretarias sempre têm que estar envolvidas para a gente poder fazer uma escuta qualificada nas abordagens. Ou seja, uma escuta qualificada nas abordagens. A abordagem tem que ser muito bem feita, porque a abordagem bem feita é o primeiro filtro que a gente tem para a gente poder dar o direcionamento para cada caso. E nós não podemos tratar de maneira igual os desiguais. E é para isso que nós temos que ter sempre um trabalho conjunto dentro da região metropolitana de Campinas, para que siga um atendimento com saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Segurança Pública. Então, é isso que o nosso Conselho tem essa responsabilidade de atuar conjuntamente. E esses problemas da RMC devem ser tratados desse ambiente. Esses casos específicos não foram tratados desse ambiente. Não nos comunicaram para a gente resolver esse problema. Isso é minha surpresa até. Se isso é abordado, gente, nós temos um problema aqui, ó. Tem Hortolândia, tem Valinhos, tem Jaguariúna, tem Campinas. O que está acontecendo? Eu posso responder pelo que eu faço, não posso responder também pelos outros, mas existe sempre dentro de uma região tão organizada, que é o nosso Conselho da região metropolitana de Campinas. Me surpreende a gente ter um fato desse sem ter tido antes um ajuste de rota, se fosse necessário, de algum tipo de abordagem. No início do nosso mandato, é importante, Sandra e Guilherme, nós tivemos uma prefeitura que teve um problema, né? Teve lá uma forma de tirar os moradores de rua de maneira inadequada, que inclusive isso gerou um processo. Nós chamamos, conversamos, falamos com o prefeito, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos seguir o protocolo. Aí houve um ajuste. Então, acho que a gente sempre com o diálogo e com a boa vontade dessas pessoas que fazem um trabalho fantástico, que é de assistência social, de acolhimento, e tem os bons propósitos de fazer esse atendimento humanitário junto com a equipe de saúde e entender das deficiências das pessoas nesse momento em que muitos saem dessa pandemia ainda trazendo as sequelas que ainda nós não conseguimos resolver, porque aumentou demasiadamente o número de pessoas e moradores de rua, mas que nós não temos controle. O que nós temos que fazer?
acolher, verificar qual a vontade dessa pessoa, entrar em contato com a assistência social da cidade onde ele mora, entrar em contato com a família e seguir o protocolo da assistência social da região metropolitana de Campinas. Gustavo Reis, presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, obrigada pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Um abraço e um bom dia para você, Sandra Guilherme, os ouvintes da CBN. Repórter CBN.